Capítulo de número 6. Avançando em mais um capítulo, em mais um enredo desta história. Vamos ao texto da palavra do Senhor, Neemias, capítulo 6, do verso 1 ao capítulo 7, verso de número 4. Nos diz assim a palavra do Senhor em Neemias, capítulo 6, verso 1. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo eu ainda não tivesse colocado os portões do seu lugar, Sambalate e Gesem mandaram dizer a mim: venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do Vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que devo parar a obra para ir encontrar com vocês? 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu servo, que trazia na mão uma carta aberta. Nela estava escrito o seguinte: entre os gentios se ouviu, e Gesem também está dizendo, que você e os judeus estão querendo se rebelar e que, por isso, você está reconstruindo a muralha. Também, segundo se diz, você quer ser rei deles e pôr alguns profetas para falarem a respeito de você em Jerusalém, dizendo: ele é o rei de Judá. Ora, isso certamente vai chegar aos ouvidos do rei. Portanto, vem agora e vamos, em conjunto, conversar a respeito disso. Mandei-lhe dizer-lhe: nada disso que você está dizendo aconteceu. Você está inventando tudo. O que todos eles queriam era me amedrontar. Eles diziam: as mãos deles largarão a obra, e ela não será concluída. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Quando fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava impedido de sair de casa, ele me disse: vamos nos encontrar na casa de Deus, dentro do templo. Vamos fechar as portas do templo, porque virão matar você. De noite eles virão matar você. Porém eu disse: você acha que um homem como eu fugiria? Alguém como eu entraria no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o tinha enviado, mas que ele falou tal profecia contra mim, porque Tobias e Sambalate o haviam subornado. Para isto o subornaram, para me amedrontar e para que, fazendo isto, eu viesse a pecar, para que pudessem atacar a minha reputação e me afrontar. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, segundo as coisas que fizeram, e também da profetisa Noade, e dos outros profetas que quiseram me amedrontar. A reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Eleu, e em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas a Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá eram aliados dele, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e o seu filho Joanã havia casado com a filha de Mensulão, filho de Beraquias. Também falavam das suas boas ações na minha presença, e levavam a eles as minhas palavras. Tobias escrevia cartas para me amedrontar. Depois de reconstruída a muralha e colocados os portões no seu lugar, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, comandante da fortaleza, para que cuidassem da segurança de Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros, e eu lhes disse: os portões de Jerusalém
não devem ser abertos antes que o sol faça sentir seu calor, e os portões devem ser fechados e trancados enquanto os guardas ainda estão ali. Escolham guardas entre os moradores de Jerusalém, alguns para que fiquem nos postos de guarda e outros para que fiquem em frente das suas próprias casas. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas ainda não haviam sido reconstruídas. Amém. Meus amados, diante do texto de Neemias, capítulo 6 ao capítulo 7, verso 4, nós podemos dizer que nem sempre é fácil ou prazeroso superar as adversidades. Desde quando nós começamos a exposição do livro de Neemias, nós observamos um cenário muito adverso, muito difícil, complicado em seus termos. As pessoas desoladas, a cidade completamente aberta, e obviamente, muitos de nós aqui não teríamos a coragem, a empreitada, a ousadia de encarar uma realidade como essa. E é fácil dizer isso porque nem sempre estamos dispostos a pagar o preço para superar as adversidades da vida. Um exemplo muito claro e rápido para a situação é que quando o caldo engrossa, quando as coisas de fato ficam difíceis, nós buscamos, de alguma maneira, as saídas mais rápidas possíveis do problema, certo ou não? Nós buscamos as alternativas, os famosos atalhos, nós buscamos, obviamente, superar aquele drama para diminuir a dor, estreitar o cansaço e nos encontrarmos, obviamente, em um estado de felicidade e realização diante da jornada. Irmãos, é muito interessante olhar para a vida de Neemias e olhar agora já para o contexto da passagem, porque Neemias, ele visualizou a adversidade e ele deu tempo ao tempo para superar cada ponto da vida de Jerusalém. Seja por meio dos inimigos, pelos recursos, pelo que estavam falando, pelas ameaças, tudo o que estava acontecendo na vida de Neemias, ele obviamente viveu, porque ele buscou primeiro temer a Deus e reestruturar a vida do povo no Senhor. E hoje no capítulo 6, Neemias, no decorrer da sua reconstrução, Neemias ele é alvo de mais algumas, mas não uma, mas algumas ameaças, e estas, ameaças constantes e progressivas. O que significa dizer que quando nós olhamos e observamos o capítulo 6, à medida em que a obra está avançando, que as coisas estão acontecendo, Neemias ele está recebendo as ameaças de um modo constante, toda hora acontece alguma coisa, nós estamos vendo isso ao longo do mês, e da mesma forma, as ameaças elas vão crescendo, elas vão progredindo, elas vão aumentando, mas Neemias em nenhum momento ele retrocedeu. Neemias, ao ver o risco, Neemias, ao perceber o perigo, Neemias enfrentava as realidades com base na oração. Esse é o contexto do capítulo 6. E qual é a proposta, então, de avaliarmos o capítulo 6 hoje, analisarmos o capítulo 6? É destacar que, apesar da intensa oposição dos inimigos, a mão de Deus estava sobre a vida de um servo fiel e temente, a saber, Neemias. Apesar das lutas, apesar das dores, apesar dos desafios que ele estava enfrentando, a mão bondosa de Deus, como já falamos aqui em alguns domingos, ela estava de fato amparando a vida de Neemias. O que não significa dizer que Neemias sentou na sua cadeirinha, na sua poltrona e ficou esperando o famoso que nós falamos hoje, o agir de Deus. Deus ele vai agir, Deus ele vai fazer. Não, muito pelo contrário. Ele de fato estava ao lado do Senhor e vivendo as coordenadas de Deus para a sua vida e trabalhando muito duro diante das adversidades do seu tempo. É interessante observar, irmãos, que hoje, o nosso contexto, a nossa atualidade, as pessoas não querem viver tempos difíceis. As pessoas não querem, muitas das vezes, buscar e desenvolver a sua jornada de vida cercada de desafios, mas muitas das vezes elas querem o que chamamos de bênção, como se bênção bíblica fosse apenas a ideia de Deus realizar os nossos sonhos, de Deus realizar os nossos caprichos. Mas a bem verdade aqui, irmãos, é que diante da vida de Neemias, nós aprendemos que andar com Deus em primeiro plano é uma bênção, e superar as adversidades ao lado do Senhor também é uma bênção.
Então, no tempo de bonança ou no tempo de escassez, Deus continua sendo Deus. Deus continua governando a história do seu povo, independente dos nossos caprichos. Aprendemos isso, irmãos. Olhemos para isso, em nome de Jesus. E a partir disso, essa mensagem, ela vai direto ao nosso coração e à nossa atualidade, porque nós, tema de hoje, nós precisamos superar as adversidades na obra do Senhor. Então hoje eu quero meditar com vocês com base nesse tema, superando as adversidades na obra do Senhor. E como então Neemias superou as adversidades na obra do Senhor? É o que nós vamos ver hoje. E as crianças aqui presentes, eu quero deixar o primeiro desenho. O primeiro desenho que o pastor quer destacar ao coração das crianças agora é o desenho de um cérebro, ok? Você deve desenhar um cérebro. Na parte da folha, desenhe um cérebro. E dentro do cérebro, no meio do cérebro, vocês devem desenhar também uma cruz. E o que isso significa ao coração dos pais para o trabalho semanal? Que nós, como servos de Deus, inteligentes, que pensam, que têm a razão em si, devem de fato processar, discernir e avaliar o que está ao nosso redor. E aí vamos entender um pouco mais isso. A primeira cena que nós encontramos no livro de Neemias, capítulo 6, é observar que Neemias, ele superou as adversidades do inimigo com discernimento. Gostaria que você pudesse gravar essa palavra hoje no seu coração, que é a palavra do discernimento. Irmãos, é muito interessante como Neemias supera o processo. Primeiro, existem aqui o que nós chamamos de as primeiras ciladas. Do verso 1 ao verso 4, o povo está vendo a obra, o povo está trabalhando na obra, e os inimigos estão ao redor, oferecendo propostas, dando caminhos completamente avessos para parar a obra do Senhor. E Neemias, então, ele recebe as informações, as ameaças. E é muito interessante que Sambalate, Gesem e Tobias, eles estão olhando para o contexto e vendo a prosperidade de Deus na vida do povo. E neste contexto, irmãos, nós olhamos que eles queriam de fato fazer o mal na vida de Neemias, é o que ele mesmo vai dizer. E aí eles armam um cenário, e é aqui que entra a ideia da palavra do discernimento. O inimigo do povo de Deus, ou os inimigos do povo de Deus, certamente, irmãos, diante da vida, e até mesmo, como estamos aprendendo aqui, com a permissão de Deus, eles irão armar cenários, o que eu gosto de chamar de arapucas, num contexto muito bom de Paraíba do Sul aqui, para quem gosta da prática de caçar e ver as coisas. Os inimigos do povo de Deus certamente armarão arapucas para o próprio povo de Deus. Neemias nos ensina isso aqui. Nos ensina, irmãos, porque aqui nós observamos o quanto, muitas das vezes, falta o discernimento, mas para Neemias não faltou. O povo estava prosperando, trabalhando, e qual foi a arapuca, a estratégia para tirar o foco de Neemias? Ô Neemias, desce o vale aí, vamos nos encontrar em uma das aldeias. Pergunto, querido, para fazer o quê? Exatamente, Otto. Para fazer o quê? E muitas das vezes nós não temos de fato a sensibilidade, o discernimento para ver as arapucas que o inimigo arma para nós. E nós achamos que aquilo ali é bênção de Deus ou que Deus está se agradando daquela condição. E nós vamos ali bem devagarzinho, sorrindo para a arapuca, achando que as coisas vão dar certo. E depois, quando as coisas dão errado, clamam, pastor, meu Deus, igreja, meu Deus, orem por mim, façam isso. Mas hoje, irmãos, é um chamado ao nosso coração para o discernimento espiritual da vida. Portanto, queridos, aqui nós precisamos olhar para a primeira cilada no qual Neemias usou o seu discernimento para manter o foco na obra e ter estratégia. O texto vai nos dizer, ele responde à primeira arapuca dizendo, verso de número 3, estou fazendo uma grande obra e não posso descer aí. Por que devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? Neemias, ele estava focado no seu trabalho. Neemias estava focado na sua frente de trabalho, reconstruir as muralhas.
Por isso, irmãos, aqui nós observamos a primeira ideia de Neemias, apesar de tentativas constantes e progressivas dos inimigos. E por que, pastor, constantes e progressivas? Porque não foram uma. O verso de número 4 nos fala: 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido. Ou seja, eles estavam ali alfinetando a vida de Neemias. Vamos lá, vamos nos encontrar, vamos fazer alguma coisa. De fato, tentando desviar o foco, mas Neemias não cedeu. A história continua. Do verso 5 ao verso 9, nós vemos a quinta cilada. Depois das 4 primeiras frustradas, agora há uma nova estratégia. A primeira, ir a uma aldeia. A segunda, um pouco mais requintada, um pouco mais argilosa. Em que sentido? Eles, assim, resolvem criar um drama, uma trama diante do rei. Ou seja, eles sabiam, obviamente, que Neemias ele era copeiro e não era pedreiro, Silene. Muito bom. E aí, eles, obviamente, começaram a pensar em elaborar um ofício e mandar essa carta para o rei. E se de fato este negócio prospera, obviamente a cabeça de Neemias poderia rolar, diante do contexto. E aí eles começam então agora a caluniar, a se rebelar contra Neemias, trazendo sobre ele uma mentira, o que ele não estava fazendo. E assim Neemias aqui, irmãos, ele é confrontado, ele é colocado numa situação de traidor. E Neemias então recebe a ideia: olha, você está querendo se rebelar, é por isso que você está reconstruindo a muralha, você quer ser rei, você quer governar. E Neemias responde: olha, o que vocês estão dizendo, nada disso aconteceu. Vocês estão inventando isso tudo, você está inventando isso tudo. Verso de número 8. É interessante observar, irmãos, que quando nós vivemos na direção de Deus, os inimigos não param enquanto eles não veem o processo final das coisas. O que significa dizer que muitas das vezes nós vamos viver, nós vamos enfrentar, nós vamos desafiar os nossos inimigos. É interessante que o texto também, ele vai nos dizer que Neemias, ele dá a resposta, mais uma negativa, e em sequência Neemias, ele ora. Neemias, ele faz a oração: agora pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Neemias aqui, ele pede o fortalecimento perante os inimigos. E é muito interessante, irmãos, como povo de Deus também, muitas das vezes, diante das lutas, das batalhas que nós enfrentamos, na igreja, em casa, no nosso trabalho, quão pífio, muitas das vezes, é a nossa dedicação na oração. O quão pequeno é a nossa fé nesse Senhor que é poderoso, que é grande. Mas é que hoje nós somos chamados, irmãos, a encontrar encorajamento e força no Senhor. Por meio de qual contexto? Por meio do contexto da oração. Então clamemos: ó Deus, fortalece as minhas mãos. Mas não parou por aí, irmãos. A história continua. E a última cilada é apresentada. A primeira, ir para uma aldeia. A segunda, elaborar um ofício mentiroso. E por último, irmãos, a ideia de tentar destruir a reputação de Neemias perante o povo. Como assim, pastor? Do verso 10 ao verso de número 14, o que nós encontramos? Neemias, ele vai à casa de uma pessoa, que o texto nos fala, a casa de Semaías. E ali, Semaías arma um cenário no qual ele conta a Neemias o que aconteceria diante do contexto de perseguição, e ele assim recebe a informação. Mas por conhecer a palavra de Deus, meus amados, Neemias ele não cedeu. Ele então se viu livre de todo o contexto, porque ele sabia as implicações de estar em um local que não era o seu local. Desta forma, queridos, aqui o texto nos traz a ideia de que Neemias, ele recebe a proposta do inimigo. Neemias, ele tem consciência de que estar na casa de Deus sem ser um levita ou um sacerdote, isso traria dano à sua reputação. E lembre, aqui o contexto nos remonta ao Antigo Testamento e está falando do templo. E o templo, na casa de Deus, ou seja, no Santo dos Santos, era um local específico para a entrada apenas do sacerdote. Então a ideia era, olha como é que era argilosa a ideia.
Eles vão cercar Neemias, ele está dentro do templo, eles vão chegar e Neemias vai correr para onde? Porque ele sabia que ninguém entraria lá. O Santo dos Santos. E aí, ao entrar no Santo dos Santos, Neemias teria sua vida difamada diante do povo e as pessoas, os inimigos iriam falar, olha, Neemias é um pecador, Neemias está fraudando, Neemias está envergonhando o nome de Deus. Mas há um contexto aqui. Mais uma vez, o discernimento. Verso 12. Então percebi que não era Deus quem tinha o enviado, quem o tinha enviado, mas que ele falou tal profecia contra mim, porque Tobias e Sambalate o havia subornado. Neemias entendeu, e detalhe, irmãos, aqui não foi algo miraculoso. Neemias, ele se viu livre da arapuca, porque ele sabia que não deveria entrar na casa do Senhor, no contexto dos santos dos santos. Ele conhecia a lei, ele conhecia a palavra, e por isso ele se viu livre. Aprendemos neste primeiro bloco, irmãos, que ao longo da obra de Deus, os ataques dos inimigos são constantes e progressivos, cujo objetivo é parar a obra de Deus de qualquer maneira. Quando nós observamos a vida de Neemias, nós observamos que ele superou as adversidades do seu tempo com discernimento, dependência de Deus na oração e conhecimento das Escrituras do seu tempo. Amados, se nós queremos, de fato, desenvolver a obra de Deus, avançar em meio aos muitos desafios da vida, nós precisamos desenvolver o discernimento do Senhor, a dependência das mãos do Pai e, por último, o conhecimento da palavra do Senhor. Queridos, como povo de Deus, nós precisamos ter discernimento, depender de Deus e conhecer a palavra. Este é o primeiro bloco. E o segundo bloco, irmãos, que nós vemos é o poder de Deus sobre a vida de Neemias. Neemias superou as adversidades do seu tempo com base no poder de Deus. E o que ele fez, pastor? Ele simplesmente viu o Senhor dando força para terminar a obra. E aqui, então, chegamos ao final da reconstrução da muralha. A muralha, então, é entregue à vida do povo. E aqui, crianças, o segundo desenho que eu quero deixar ao coração de vocês. Vocês devem desenhar um muro, agora um muro completo, bem bonito e com pessoas felizes em cima deste muro. Ok? Dando a ideia da obra finalizada e da mão de Deus, trazendo alegria ao coração do povo. Então, do verso 15 ao verso 19, o que nós encontramos, meus irmãos? Neemias, com a graça e o poder do Senhor, ele finalizou a obra num tempo recorde. As coisas aconteceram. Apesar das adversidades, as coisas aconteceram. E o que é central na reconstrução da muralha? É observar que, verso de número 16, quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos essa obra. Observe, queridos, que apesar de toda a perseguição sobre o povo de Deus no empreendimento da obra, preste bem atenção nisso, cada detalhe difícil da obra de Deus evidenciou o tamanho do Senhor. Antes de olharmos para as adversidades, Senhor, difícil, Senhor, não consigo, Senhor, está pesado, deveríamos aprender, irmãos, um pouco a olhar e falar, Senhor, como o Senhor pode ser glorificado por meio disso? Como o Senhor pode ser engrandecido por meio disso? Pastor, não é fácil. Verdade. O Evangelho não é fácil. Se o Evangelho fosse para qualquer um, essa igreja estaria lotada, abarrotada, sem gente para fora. Mas não é para qualquer um. Mas é para aqueles que temem ao Senhor verdadeiramente e dão glórias ao nome do Senhor, mesmo no momento da adversidade, irmãos. E o contexto agora é um contexto de alegria. O povo superou, o povo triunfou sobre o inimigo. E aqui nós aprendemos, queridos, que o nome de Deus foi glorificado porque havia uma adversidade tamanha, no qual o povo que estava ao redor não acreditou, não confiava que de fato eles iriam fazer tamanha obra. E aqui nós aprendemos, irmãos, que as adversidades sobre a vida do povo de Deus também glorificam
o nome do Senhor. Pastor, mas quando que isso vai se realizar? Eu não sei, meus irmãos. Esta é a parte em que a soberania de Deus ela paira sobre as nossas vidas. Eu não posso dizer para você, o que você está enfrentando, quando que vai chegar o fim, essas coisas horrorosas que nós vemos aí, Deus mandou te falar, isso vai acontecer, isso vai acabar. Eu não tenho essa ousadia não, irmãos. Eu prefiro descansar na soberania de Deus e saber que na alegria ou nas adversidades do seu povo, Deus será exaltado. Aplicação ao nosso coração, meus amados irmãos. A primeira aplicação que eu quero deixar à vida de vocês é: tenha consciência das inúmeras e grandes adversidades na obra do Senhor. Nós precisamos, irmãos, criar a consciência, criar a verdade, ter o discernimento que nós teremos alguns momentos adversos, irmãos. Mas as inúmeras e grandes adversidades do Senhor têm fim. Elas vêm, elas se desenvolvem e elas têm fim. Olha o muro foi reconstruído. Mas a grande questão é, pastor, por que as adversidades são reais? Porque elas são reais e úteis para, primeiro, lapidar a sua vida. Irmãos, nós precisamos entender que Deus ele manda as adversidades sobre a vida do seu povo para lapidar o seu caráter. É a primeira coisa. A segunda coisa é que a adversidade do Senhor traz sobre a vida do seu povo e quem está ao redor, a exaltação do nome de Deus. O fato de passarmos pelas nossas dificuldades não é mero capricho. É bem verdade que, ora, é fruto de ignorância. Eu preciso falar isso aqui. Ora, é fruto de escolhas horrorosas, longe do Evangelho, que não comunicam a verdade. Logo, o preço é o pecado, o abismo chamando outro abismo. Bíblia pura e simples aqui. Mas é bem verdade também, irmãos, que em alguns momentos o Senhor permite algumas situações na vida do seu povo. E isto é para evidenciar a glória do Senhor. Como? Primeiro, dependendo mais da mão de Deus do que das nossas mãos. E como é gostoso descansar nas mãos do Senhor. Como me traz paz, como me leva a de fato a deitar e pegar no sono, porque só Tu, Senhor, me faz repousar tranquilo. É porque descansamos o Senhor. A outra situação, irmãos, é evidenciar também que as adversidades, elas não são maiores do que o poder de Deus. Muitas das vezes eu percebo que ao longo da luta, ao longo do drama, ao longo da situação de vida, muitas pessoas da igreja, não me refiro aos ímpios, eu me refiro àqueles que se dizem remidos do Senhor, se veem descabelados, se veem como a vida não tivesse um fim ou um propósito, quando na verdade nós somos chamados a enxergar que o nosso Deus, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele não falha. Portanto, a grande questão, irmãos, é como nós enxergamos a autoridade e o poder de Deus e como nós enxergamos aquilo que nós queremos diante da vida. Portanto, as adversidades são duras, sim, são difíceis, mas a minha missão pastoral aqui hoje é encorajar o coração de vocês a olhar para o poder de Deus que é maior do que todas as coisas. E assim, irmãos, não se limite apenas às coisas dessa terra, aos limites dessa terra, aos pensamentos dessa terra. Mas eu quero te encorajar hoje a olhar para trás e ver o que Deus já fez por você. Eu quero te encorajar hoje também a olhar para o hoje, para o presente. E saber que hoje, de ontem para hoje, você dormiu e acordou, não foi porque você é um robô, mas porque Deus permitiu com que você dormisse e acordasse e estivesse aqui hoje pleno, com saúde. Não é sobre você, meus irmãos. Não é sobre vocês, meus irmãos. É sobre o que Deus tem feito em nossas vidas. Portanto, o que nós temos que ter consciência é que nas adversidades do Senhor, é Ele quem nos sustenta. Louvado seja Deus por isso. Portanto, irmãos, tenhamos coragem no Senhor por meio da oração. E eu quero fechar esta primeira aplicação dizendo o seguinte: a obra de Deus, ela sempre, gravem isso, sempre será realizada em meio aos obstáculos e à oposição. Contudo, a sua obra avançará, porque dele é o reino, o poder e a glória. Então isso, pelo menos ao meu coração, irmãos, me traz descanso.
As adversidades são reais, sim, elas vão acontecer, sim. Mas o que me traz descanso e paz e o enxugar das lágrimas em muitos contextos é saber que o reino é do Senhor, a glória é do Senhor e o poder é do Senhor. Ponto. Segunda aplicação, irmãos, que eu quero deixar ao coração de vocês, caminhando para o fim da mensagem. Todo o processo da obra depende do Senhor. Gravem isso, tudo provém de Deus. Aqui nós encontramos o resultado final da obra de Neemias, no qual ele apenas trabalhou e o Senhor decretou o final. Portanto, o resultado final da obra de Deus não depende das nossas articulações, mas do poder que há no nome do Senhor. Assim eu digo, irmãos, provações, inimigos, circunstâncias e até mesmo as nossas decepções não ditam o desfecho final da obra de Deus sobre nós. É o Senhor quem opera o desfecho da sua grandiosa obra. A vontade do Senhor é final e suprema. Com base nisso eu afirmo, a causa de Deus, irmãos, ela não é incerta. Cada detalhe da nossa vida é um detalhe que escrevemos diante das mãos do Senhor. Portanto, nós temos que ter aqui a ideia de que nós temos um início, um meio e um fim. E neste processo, o Senhor ele é aquele que ordena, aquele que dirige e aquele que finaliza a sua obra. E aqui, para mim, está o tom da esperança, irmãos. Como caminhar num mundo tão difícil como o nosso? Como caminhar quando a alegria não vem pela manhã? Como desenvolver algumas situações de vida que são incertas? Pensamos talvez nos filhos, no trabalho, na obra de Deus, no propriamente a igreja reunida. Irmão, sinceramente, tenho descansado meu coração e aprendido que tudo provém do Senhor, inclusive a vitória dele. Deus seja louvado por isso. Se hoje nós podemos celebrar a reconstrução da vida, é porque Jesus, ele veio ao nosso encontro e Deus assim o enviou para que toda a oposição, toda a luta, toda a adversidade fosse lançada sobre Jesus. Apesar das circunstâncias, a morte de Jesus não ditou o desfecho da história, porque ele morreu e ressuscitou. E porque ele ressuscitou, nós temos vida juntamente com ele. E hoje, irmãos, nós podemos reconstruir as muralhas das nossas vidas. Não na ideia apenas física. Sim, podemos levar o pão à mesa, obviamente. Podemos dar um bom estudo às crianças, sim. Podemos comprar uma boa roupa, sim. Um bom carro, sim. Mas não é apenas sobre isso. Mas é sobre o que o Senhor fez por meio de nós em Cristo, reconstruindo a muralha espiritual que havia sido quebrada. Portanto, Jesus, ele é o nosso reconstrutor. Temos vida em seu nome e o Evangelho nos fala que, apesar da adversidade que o pecado causou, ela foi superada em Jesus Cristo quando tragada foi a morte pela vitória do Senhor. Que Deus assim, irmãos, nos abençoe e que ao longo da nossa existência tenhamos o encorajamento para superar as adversidades da obra do Senhor, tão somente firmado no poder de Jesus. Deus os abençoe.